Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia e audiência no programa de hoje. Hoje vai ser um programa sensacional. Senta na frente que você vai aprender muito. Vamos falar um pouco como a ciência e o Espírito Santo e o Evangelho de Deus são coisas complementares. A fé e a ciência são complementares. Nós vamos debater muito sobre pensamentos errôneos de como a gente entende distúrbios mentais ou emocionais dentro da igreja, mas também como muitas pessoas entendem que não, tudo é para psicólogo e às vezes são questões de fato no campo do sobrenatural, no campo da fé. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma autoridade no assunto de governo emocional e psíquico. Tem autoria de livros e conhece muito, eu estou falando do Dr. Milton Hermida. Ele é médico e sexólogo e autor do livro Como Funcionamos? Uma perspectiva holística, emocional e sexual. Doutor Milton, obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer estar aqui. Muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado. Deixa eu iniciar, até antes da gente entrar, vamos dizer assim, nessa conversa pesada, mas muito interessante, como a vida lhe levou a ser um estudioso desse campo, né, de estudo, da psique humana, o que te levou a isso? É o seguinte, aos 18 para 19 anos eu comecei a fazer o vestibular de medicina. Aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, né? E fui sair daqui do centro do Rio, fui para morar lá em Vassouras, tentando medicina. Só que naquele meu período em que eu fui tentar medicina, eu tive uma experiência extremamente impactante com Jesus. Tive uma experiência... Você já era cristão, de família cristã? Não, não era cristão, nunca tinha entrado em igreja evangélica, Olha só. Não tinha nem passado portas de igreja, nem sabia que existia esse universo. Como eu morei com um rapaz, quando eu chegava perto dele, ligava um ar-condicionado, ele saía perto de mim, o ar-condicionado desligava, alguma coisa está errada. Ele chegava perto de mim, o ar-condicionado ligava dentro de mim. Okay. Ele ia sair de perto, o ar-condicionado desligava. Aquilo começou a acender a minha mente. Eu posso dizer que em 2 meses convivendo com aquele rapaz, 2 meses depois eu já era cristão. Entendeu? Cristão convertido e batizado nas águas. Por quê? Teve um determinado momento naquele dia lá... Interessante. Teve um determinado momento naquele dia lá que a gente estava brincando, vários homens, né? 6, 7 homens, todo mundo tentando medicina, a gente vai para... Vamos relaxar de madrugada. A gente ficava na praça conversando, não tinha bebida, não tinha nada demais, a gente ficava brincando lá, conversando. Chegou uma hora, Zé Augusto, deixa eu dar uma volta aqui que eu não sabia que era ar-condicionado, não sabia que era o refrigério do Espírito Santo de Deus, né? Uau. Eu me afastei de perto deles e fui brincar numa barra de ferro, né? Só que do lado dessa barra de ferro tinha um lago. E, de repente, o piso sumiu da minha frente, sumiu tudo, eu caí dentro d'água, os rapazes todos, eu peguei, levantei, um abraço, depois eu volto. Fui para casa, troquei de roupa. Naquele domingo ele me levou na igreja, naquele domingo, meu Deus, eu conheço Jesus, eu já conhecia Jesus de uma forma impressionante, sem nunca ter aberto a palavra de Deus. Agora, vou pausadamente respondendo, dali eu me converti, 11 meses depois eu passei para a medicina. Só que a partir do momento que eu comecei a estudar fisiologia, anatomia, nos primeiros anos da faculdade, o Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus, começou a me mostrar tudo em gráfico. Eu via tudo em gráfico. Eu estudava os livros. Experiência extraordinária. Fantástico. Eu via tudo em gráfico. Eu via a mente em gráfico, eu via o pneuma, a psique e soma, ele se movendo na minha frente. Eu comecei a ver aquilo tudo. E eu levei 30 anos para escrever esse livro, que não é fácil. E eu falei assim, nós vamos responder como funcionamos. Eu não sei se existe uma resposta de 2 sentenças, de 2 frases, mediante 30 anos de estudo para escrever alguma coisa, para poder tatear esse assunto, mas a experiência por si só foi algo extraordinário. Foi. O estudo da medicina, que eu achei interessante, para muitas pessoas ele repele qualquer contexto de fé, de acreditar. No seu caso foi o contrário. Quanto mais você estudava, se aprofundava no estudo da medicina, mais isso te aproximava de Deus. Meu querido, tem momentos quando você entra num livro de medicina, quando você começa a estudar o corpo humano, por pouco você não chora. Tamanha a grandiosidade do Senhor. Quando você vê os grandes cientistas ao longo da história, vamos pegar o período de Einstein. Quando pega o período de Einstein, todos eles falavam a mesma coisa. A verdadeira ciência aproxima o homem de Deus. A gente é muito complexo, né? Sim. E tem que ter um criador muito Quando você chega num determinado momento, o Senhor é a resposta. Tamanha é a perfeição, tamanho é
é a engrenagem, é a anatomia, as células, a mitocôndria. Ele coloca um motor, uma energia dentro de cada célula e somente vindo uma energia do alto, somente uma mente muito extraordinária para criar o ser humano. Uau. Né? Então, a verdadeira ciência aproxima o homem de Deus. Uau. E vamos entrar um pouco também, até aqui no livro, fala um pouco de como nós funcionamos numa perspectiva holística, emocional e sexual. Eu achei interessante a questão sexual. Tudo isso você entende, existe uma separação por completo do o espiritual e o físico. Entende? Sim. Por exemplo, nós crescemos em igreja, você também teve uma experiência e acompanha muito, está dentro. Por muito tempo se teve talvez uma visão errada da questão psicológica ou psicanalista que seja, talvez, não sei se estou falando de terminologia correta ou não, Sim. se eu me corrija. Por exemplo, na igreja era tudo muito espiritual. Então, depressão é demônio, não sei o que é demônio. E depois de um tempo também se foi para outro polo. Né? Não, nada é espiritual, tudo é clínico e tudo. Mas tem como separar essas duas coisas? Totalmente, totalmente, André. E há um equilíbrio entre elas, e às vezes é as duas coisas também ao mesmo tempo. Há um equilíbrio, sem sombra de dúvida. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Livro de Coríntios. Quando você pega o século XVIII para o século XIX, nasce um personagem na Europa, em 1856, totalmente montado estrategicamente pelas forças do inferno, pelas forças do mal. Eu posso falar, tenho liberdade para falar, e assumo qualquer responsabilidade sobre isso. Ele começa a pegar, ele tinha uma grande leitura em cima da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele pega a tricotomia humana, que é pneuma, psique e soma, que é espírito, alma e corpo, ele insere no meio científico uma palavra mentirosa. Ele insere o inconsciente. Quando ele insere... O conceito do inconsciente. Isso nunca existiu. Mentiroso. Isso é mentiroso. Uau. Isso nunca existiu. Está no meu inconsciente. Né? Isso não existe, não existe. A única parte do ser humano que é inconsciente, quando ele está dormindo, está embriagado, ou ele está com sono, que está um pouco fora de si, ou alguma doença, algum momento que ele esteja no CTI. Só que essa teoria do inconsciente, ela varreu a história da humanidade, influenciou biologia, influenciou a matemática, não, influenciou o meio jurídico, influenciou o mundo da psicologia, ela influenciou todos os setores do mundo moderno. Aquilo ali foi uma tremenda estratégia do inferno, porque o inconsciente nunca existiu, certo? O que ele pega? Ele pega o id, ego e superego e substitui por quê? Poxa, eu não posso falar espírito, alma e corpo. Ele cria 3 palavras, id, ego e superego. Então ele pega a Bíblia, ele pega o Antigo Testamento, Entendi, tô entendendo. ele pega o Antigo Testamento de uma forma errônea, pela sua própria ignorância em decorrência do fato, por ele não ter um pleno conhecimento da palavra de Deus, ele insere uma ciência mentirosa. E isso tem efeitos devastadores. Nós estamos vivendo um avivamento que ele estava vindo contínuo, a explosão na Europa, o crescimento dos Estados Unidos divulgando o evangelho na América do Sul, no mundo todo, mas ele foi muito impactado porque muita gente começou a inserir ciência, e quando na verdade o mundo precisa do Espírito Santo de Deus. Amém. Não existe, eu vou atropelar um pouco, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Não, mas sim, claro. Me perdoe. Fique à vontade. Se eu estiver falando demais, eu paro. Não, mas você é entrevistado. Tem que ir para ouvir e aprender. Não, mas o mundo foi atropelado por uma coisa que hoje nós precisamos demais. Eu preciso que os nossos pastores tenham a total cobertura do Espírito Santo de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, não do livro de coach, não do livro psicanalítico, não de determinados livros que estão varrendo os ministérios e confundindo a cabeça das pessoas. Deixa eu entrar nisso. Até certo tempo se falava que, como os pastores espiritualizavam tudo, era necessário que eles tivessem também o conhecimento da psicologia e tudo mais. É perigoso um pastor que lidar com a Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, com pelo menos grande parte com o lado espiritual das pessoas, ele começar também a ter muita influência de livros de autoajuda, livros de psicologia, para ele começar, porque de vez em quando ele vai entender que não, isso não é espírito, não precisa de oração, isso é um momento de fazer um gabinete, enfim, né, algum tipo de intervenção psicológica. É perigoso a influência da psicologia em cima do estudo bíblico, principalmente para líderes como pastores? Sim, porque muitos desses livros são livros mentirosos. Se você cria uma situação em que diz que tem uma enfermidade
aqui debaixo desse sofá, as pessoas vão começar pensando, né? Tem uma enfermidade debaixo daquele sofá. Eles vão desviar o foco da sua atenção para aquele que é o gerador da enfermidade, que é o gerador do problema. Então tem muita gente dentro da igreja hoje, dizendo, se você nascer de parto cesariana e tocar teu pé no chão, você vai adquirir enfermidades. Meu Deus, que loucura. Tem gente que diz que o sistema límbico, que é aquele sistema que envolve o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ali está o problema da situação, ali está a causa do problema, aquilo mal administrado. Então, tudo isso gera uma confusão, quando, na verdade, tudo aquilo que é emocional, eu preciso compartilhar com o Espírito Santo de Deus. Ele é o principal. Deixa eu ir para rápido intervalo, e está apaixonante essa conversa. Deixa aqui para a gente conversar no próximo bloco. Mas também existe o perigo de não ter o conhecimento. Às vezes o conhecimento que mais eu procura dilui a mensagem da palavra, que de fato vivifica espiritual. Mas também a falta de conhecimento a gente cria nessas aberrações. Sim. De pessoas que colocam sobre os outros um fardo tão pesado de questões emocionais que eles pensam que é espirituais. Por exemplo, quando a gente fala na Bíblia, e eu como pastor tenho muito cuidado às vezes de responder pessoas em termos do tipo maldição hereditária. Porque você coloca um peso exacerbado sobre a vida de pessoas que, então quer dizer que se meu pai foi alcoólatra, meu bisavô foi você, e a pessoa vive com aquilo, com uma autossugestão, a gente vai chegar naquela questão da sexualidade, até que ponto é espiritualidade ou é uma autossugestão psicológica e a pessoa cai nessa armadilha. E aí que o diabo entra também. Ele pega um pouco de, como a gente falou, ele pega um pouco da Bíblia, vai por trás, cria um outro nome e sugestiona na cabeça da pessoa e ela entra numa crise. Como você entende clinicamente, se é que existe isso ou espiritualmente, herança espiritual, existe isso? Algumas pessoas podem falar de maldição hereditária, ou seja, se um pai, um avô, bisavô tinham algum tipo de hábito, ou eram alcoólatras, ou, enfim, tinham tendências suicidas, ou coisas do tipo. Existe comprovação clínica ou física? Como é que você vê essas questões de passar coisas de pais para filho? Ou isso é uma teologia, às vezes, errada, que autossugestiona para uma pessoa, bem, se meu pai, meu avô e tudo, então é por isso que eu sou assim. Ele não se culpa, ele não vê como há conserto nele, porque ele acha que isso está no DNA dele. Até que ponto se tem heranças de comportamentos? Entendi. O comportamento ele passa de maneira pelo DNA, por herança. Meu amado pastor André, olha só, eu creio em parte realmente na maldição hereditária, guardando as devidas proporções, sem grandes exageros, perfeito. Culpando as pessoas que têm que ser culpadas dentro dessa herança hereditária. Meu bisavô, trisavô dele, se ele está fazendo algo errado, porque meu bisavô era assim também, você assim. Aí... O mundo espiritual sabe de tudo, né? Quando você, por exemplo, meu pai me criou o hábito de ir para Maracanã, eu comecei a ter os mesmos gostos dele. Eu fui Torce para que time? Fluminense. Por causa do pai? Tá vendo? Não vou dizer que é maldição hereditária, não, é um time bom. Eu fui aprendendo com meu pai essas coisas. Acabei que eu peguei jeitos do meu pai. Perfeito. Jeitos do meu pai, Perfeito, né? entendi. Entendeu? Então, pegando jeitos. Mas é adquirido, então, pela convivência. Foi aprendido, eu aprendi com ele. Fui educado daquela forma. A sexualidade está nesse campo? Também. Do aprendizado, de isso, adquirir, não se nasce assim, meu avô era assim, tendências, predisposição para o homossexualismo ou para qualquer outro tipo de comportamento. Existe isso ou não, André? Isso é adquirido. Me perdoe quem está nos assistindo, mas a parte sexual, ela respeita normas e regras e leis biológicas. Pênis e vagina, ela tem dentro de si são normas endócrinas, são normas dentro de testosterona e dentro de estrogênio. Se você deixar sua mente se influenciar por coisas hoje em que as pessoas usam como bandeira para defender coisas que, na verdade, são políticas. Você sabe muito bem disso. São bandeiras políticas, são bandeiras de interesse de dinheiro, interesse financeiro, nova ordem mundial, uma série de coisas que acontecem no mundo hoje. Você vai querer, eu não tenho preconceito, eu vou caminhar por aquele caminho, por aquela trilha, por aquele trajeto ali, a pessoa vai achar que aquilo é normal. Entendi. Mas esse discurso não muda a biologia da pessoa? Não muda a biologia da pessoa. A pessoa que tem testosterona, ele sempre vai ter testosterona, e quem tem estrogênio sempre vai ter estrogênio. Mas o sugestionamento, então, é algo muito forte. O sugestionamento... O cérebro humano, ele consegue tentar readequar o que a pessoa pensa por si, independente do testosterona, estrogênio, por aí vai. Isso. André, meu amado, olha só. É muito forte Vamos caminhando pelo que o corpo é. Eu tenho pneuma, psique e soma,
eu tenho espírito, alma e corpo. O corpo humano é igual um pepino. Conforme for o formato que você der para ele, ele vai caminhar. Se você criar o vício todo dia o hábito de tomar um refrigerante no jantar, o dia que ele não estiver ali, você vai sentir falta. Você criando hábitos. Se o indivíduo cria o seu corpo para ter contato, contato com outro homem, ele vai desabituar ou não vai aprender a lidar com a mulher. Aquilo vai criando um hábito para ele. E o indivíduo, quando ele é jovem, ele está começando na pré-adolescência, entrando na adolescência, os meninos convivem mais com meninos. É mais fácil lidar com meninos, né? Eu cresci com homens ao meu redor até os 15 anos e nenhum do nosso grupo era homossexual. E todo mundo só jogando bola, só futebol, só envolvido com futebol. Só que quando você começa essa pressão da TV, da mídia, os meninos estão no meio dos meninos. Então eles começam a interagir entre eles, entram em série determinados assuntos indevidos, mal orientados. A televisão tem um papel devastador nisso tudo, que ela ensina que aquilo ali é saudável. Aí você vai para o livro de biologia. Faz parte da descoberta da vida e tudo mais. Aí tu vai para o livro de biologia. Os efeitos da relação sexual anal são patológicos, geram doenças vasculares, doenças no sistema porta, doenças no miocárdio, doenças no endocárdio e doenças nas válvulas cardíacas. Quando chega nesse ponto, as pessoas rasgam os livros, elas encerram o assunto porque elas não fazem um desdobramento correto aonde a ciência tem que entrar. Certo? Quando você pega hoje, essa quantidade de homossexuais que está tendo uma experiência com Jesus e vem para nós chorando, super feliz que se reencontrou, você vê a influência espiritual que havia anteriormente. Influência espiritual, influência por ignorância, por má educação, por má orientação. Uau, fantástico. A gente não tem muito tempo, 4 minutos ainda. Alguns desses assuntos que nós conversamos estão inseridas no livro Como Funcionamos. Estão no livro. Como funcionamos? Aqui, claro, para quem tem uma perspectiva holística, emocional e sexual, eu leio, mas como eu não tenho tanto conhecimento, uma pessoa vai entender o que ao ler o livro e consumir essas páginas, o conhecimento que está aqui? Olha só, quando a gente abre uma caixa de um remédio, quando a gente abre um aparelho de televisão, eu vou pegar, ou pego a bula do medicamento, ou pego o manual de como uma televisão, como um aparelho funciona. Certo? Não existe outro manual na face da Terra acerca de como funciona o nosso universo interior. Não há nenhum livro no mundo com tamanha capacidade de revelação, instrução, capacitação e descobrimento como funciona o nosso universo interior. Esse livro se chama Bíblia Sagrada, se chama Palavra de Deus. Quem está nos ouvindo, se não quer caminhar por essa parte, pela parte da religião, pela parte da igreja, bem, cristianismo não é religião. Perfeito. Se você quiser pegar, leia pelo menos a Bíblia, para você ter algumas orientações, ver como é que é o bulário, como é que é o manual de instrução, entendeu? Então, quando eu falo como nós funcionamos, a partir do momento pneuma, psique e soma, uma perspectiva holística, emocional e sexual, eu preciso estar dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia é perfeita. A Bíblia é extremamente perfeita. Você pode ter religião que você quiser, mas você precisa passar pela Bíblia para ver como é que você funciona. Então, nós passamos por intermédio de versículos bíblicos como funciona a mente humana, como funcionam as emoções, como é que funciona o nosso universo biológico e sexual. Sem sombra de dúvida, a Bíblia é perfeita nesse assunto. Lhe preocupa muito novas teorias? Você estava falando até antes, novas teorias que têm invadido os púlpitos, quanto a como enxergam o que é espiritual e o que é emocional, e não se sabe mais. Às vezes, a ideia que me parece é que, não, isso não é espiritual, isso é só emocional, isso você se trata, enfim, através de uma sessão de psicologia, falando com um psicólogo. Você tem resistência a esse tipo de coisa? Não. Ao isolamento espiritual das coisas? Não, porque se a pessoa precisa de um tratamento psicológico, perfeito, eu vou indicar um psicólogo que eu conheço. Esse psicólogo se chama o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Fantástico. O maior ganho da humanidade foi quando o véu se rasgou, do templo se rasgou. O que nós passamos a ter acesso? Eita Deus. Passamos a ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Aquele que abre, olha, você funciona assim, tu funciona assado, teu interior é assim, teu interior é dessa forma.
Ele, o Espírito Santo de Deus, ele quer interagir com as pessoas. Uau. Só que por intermédio de uma pressão científica criado pelo mundo Thanatos, muitos pastores começaram a buscar coisas com a boa vontade, com a boa intenção, foram buscar armas que não são as armas importantes. Quando eu digo para você que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, eu estou falando sobre a palavra de Deus. Camilo, a gente tem que acabar esse primeiro capítulo nosso de conversa aqui, mas em outros programas a gente ainda vai conversar. Tem muita coisa, a gente nem abriu ainda a capa do livro para iniciar, mas eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigado. Para você que quer conhecer um pouco mais, durante o programa nós colocamos os contatos, o site, onde você também pode entrar em contato para adquirir o livro e ler e aprender um pouco mais com o Dr. Milton Hermida. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.